sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Aqui é Ana Paula Fonteboa e hoje nós vamos ter a segunda de uma série de entrevistas que nós do Verde Conecta estamos fazendo com Oscar Bressani. O Oscar é arquiteto e urbanista, fez estágios nos escritórios de Fernando Chassel e Coiti Mori e foi membro da equipe de campo de Roberto Burle Marx, onde participou de várias excursões para coletas de plantas e estudos dos biomas brasileiros. Atualmente, além de seus projetos paisagísticos, ele também realiza excursões de estudo e fotografia da natureza. Nos nossos bate-papos, a gente faz uma leitura das paisagens tão ricas, tão maravilhosas e que tantas vezes, na correria do dia a dia, passam desapercebidas. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa entrevista. Seja muito bem-vindo, Oscar, de volta aí ao canal. Muito obrigado. Boa noite. Ana Paula. Boa noite. Boa noite, Paula. Oi, boa noite, Oscar. Muito bom estar aqui com você, falando sobre a paisagem. O nosso país é tão diverso, né? E acho que você vai ter muita coisa interessante para falar para a gente. Então, vamos lá, Oscar. É isso aí, seja bem-vindo e estamos aí, ávidos por mais informações. Uma coisa que sempre me encanta é procurar entender a paisagem, né? O que é que me toca quando eu olho. Porque muitas vezes a gente anda tão preso no pensamento, né, que a cabeça fica funcionando o tempo inteiro e a gente não se deixa abrir para a percepção do que está ao nosso redor, né? Às vezes a paisagem está no nosso quarteirão, ou está na frente a uma árvore, ou é uma paisagem que você vê da sua janela, mas a gente fica tão envolto com pensamentos que acaba deixando de absorver o que tem de belo naquilo. E para quem lida com paisagistas assim, procurar olhar aquilo, entender o que é que toca e como você, inclusive, pode, de alguma maneira, converter isso que te tocou numa linguagem artística, plástica, e construir a sua paisagem para os seus clientes. Então, eu acho que tem pelo menos dois processos aí. Um é em a gente estar aberto e perceber o que nos toca e como toca. E a segunda é o que eu faço com isso. Eu vou transformar isso em música, em canto, em pintura, em paisagem. De alguma maneira, a gente tem que expressar aquilo que nos tocou, que é isso que a gente fala que é se inspirar na natureza, né? Para mim, é assim que eu entendo. E o que eu quero é mostrar algumas imagens para deixar mais claro isso, porque fica muito um papo muito assim, sem visualização. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela e mostrar algumas imagens. Quer ver? Olha só. Vocês estão vendo, né? Eu vou procurar mostrar para vocês um pouco. Essa seta aqui está mostrando Parque Intervalos. É um parque que tem aqui no interior de São Paulo e é muito, muito, muito preservado. E é uma Mata Atlântica, assim, ultra rica, e você vê aqui a quantidade de umidade que tem no ar, né? Olha, só para a gente olhar isso aqui já é uma coisa incrível, né? Uma coisa é você olhar assim e falar, são árvores e tem uma neblina atrás. Agora, procurar entender que se você está olhando a neblina lá atrás é porque você está dentro da neblina também, né? E entender que todo esse ambiente está num grau de umidade muito grande, isso daí é muito interessante, porque o que a gente precisa compreender é como as plantas são, como é que elas vivem, o que faz parte do meio delas, o que faz parte do cotidiano. Quer ver? Olha só, dá para a gente ver um pouquinho que as árvores aqui estão cheias de epífitas aqui no meio,
Dá para ver porque estou chamando a atenção, né? Porque senão talvez nem daria para ver porque está distante, a foto está distante, mas quando você olha uma imagem como essa, dá para a gente sentir que a água não está só nesse curso, mas você sente que é um ambiente úmido. E ao entrar no ambiente de Mata Atlântica, o que é legal a gente sentir é a umidade que existe no ar. Porque quando você respira, você sente que é um ar úmido. E perceber que as plantas que estão lá, elas estão vivendo nesse ambiente. Por isso que quando muitas vezes a gente vai para um lugar desse e fala, que planta bacana, quero levar uma mudinha disso aqui, não estou estimulando a pegar, mas eu estou contando o que a gente acaba fazendo, ou enfim, você compra uma muda que é da Mata Atlântica, depois fala, eu não sei como é que eu cuido. Como é que ela vivia antes? Qual que é o ambiente dela? Olha, dá para ver aqui uma palmeirinha, né? Nesse primeiro plano, as folhas brilhando exatamente pela umidade que existe no ar. Olha a quantidade dessa samambaia-açu que tem. Se eu chamo a atenção da presença dessa samambaia aqui, e a gente começa a tentar prestar atenção quantas delas que aparecem, dá para ver que o ambiente é repleto dessa samambaia e de outras formas de samambaia que existem aqui. Samambaia, diga. E por quantas décadas, né? Ela foi explorada, né, e colocada em ambientes que não tinham nada a ver, né, com a origem, né, com o habitat natural delas, né? Pois é, e esse xaxim, que é conhecido como xaxim duro, foi explorado. Ele ainda a gente encontra bastante na Mata Atlântica, mas o xaxim verdadeiro, que é aquele que se fazia vaso, tal, você encontra mais no sul de Minas, norte do Paraná. Esse daí você já não encontra mais com a facilidade que se via antes, porque foi explorado exatamente para se fazer vaso. Exatamente. Agora, esse que não teve tanto apelo comercial, vamos dizer, ele foi meio que abandonado assim. E, bom, nessa mata aqui é muito bonito, né? Você vê essa composição toda que está aparecendo. Quer ver numa outra situação? Olha isso aqui, que coisa linda, olha. Isso que a gente está vendo é típico de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, você vê, é muito densa a vegetação, né? É difícil fotografar, é difícil caminhar no meio, porque para onde você olhar tem vegetação, tem planta nascendo em tudo que é lugar. A quantidade de cipós, de bromélias que tem. Olha só quantas bromélias. As bromélias são plantas muito desenvolvidas, apesar de a gente achar que é uma planta primitiva pelo jeitão dela, ela é ultra evoluída. A orquídea é mais evoluída ainda, mas a bromélia é evoluída porque ela conseguiu se libertar do solo e buscar a luz lá na copa das árvores. Então, ela tá usando a outra planta apenas como um suporte, né? E o que é muito interessante, quer ver? Tem um sistema, né? Olha aqui. Sofisticado, né? De sobrevivência, né? Você vê o cipó aqui, vocês estão vendo bem isso aqui que eu estou assinando? Sim. Está bem claro. Olha a quantidade de musgo, de líquen que nasce. Quer ver numa outra foto? Olha isso aqui, Olha como é o tronco dessa árvore, você não consegue nem ver a casca dela. Tem musgo, tem um tipo de isso aqui é um antúrio que está nascendo aqui, com folhas totalmente diferentes. E um negócio, eu acho que as bromélias têm uma qualidade que eu acho uma coisa sensacional. Aqui está, espera um pouquinho, que está aumentada essa tela. Opa! E, Oscar, indo para um lugar mais poético, né? A luz, ela quando bate, principalmente na Mata Atlântica, né? Ela faz a gente perceber texturas, né? Em determinada hora do dia, que às vezes você passa naquele ponto de novo, em outra hora do dia, e aí
Aí já é outra paisagem. Então, é isso que me toca muito, né, na Mata Atlântica, é perceber essas mudanças de acordo com a incidência de luz, né? E mesmo com a incidência de luz, que tem a ver com o calor também, quando você chega de manhã, adentra a mata cedinho, aquela umidade que eu mostrei da cerração faz com que o interior da mata seja muito frio. É muito frio de manhã, mas à medida que vai esquentando, vai ficando aquele vapor que, dependendo da hora que você sai, que você entra lá, forma até condensação na lente de foco, né? Embaça tudo, assim. A lente de máquina fotográfica embaça. E a escuridão na Mata Atlântica é muito grande. Se você vai fotografar num lugar aberto, é uma coisa. Vai fotografar lá dentro, é difícil. Às vezes tem que ter até tripé para fotografar legal, né? Exatamente. É uma mata fechada, né? Bem. E olha uma coisa que eu acho, quer ver? Deixa eu mostrar uma outra foto aqui. E o mais interessante também, Oscar, é o universo que existe aí dentro, né? Quer dizer, de insetos, de animais, de pássaros, né? Quer dizer, a vida que existe dentro de uma Mata Atlântica, né? A riqueza, né? É uma coisa realmente e quando você vai impressionante. olhando cada detalhe que você pega, cada planta que você olha, ela é um mundo à parte, né? A bromélia, então, nem se fala, porque essa em especial que tem o tanque ou cisterna, que chamam, que acumula água, olha que coisa que é interessante. Ó, o desenho da folha, está vendo o perfil dela? É meia cana, né? Exatamente para absorver essa água, né? É para fazer a água ser canalizada para dentro do tanque, tá certo? E, além disso, a disposição das folhas aqui ao redor desse tanque, que é em forma de roseta, que se chama, você vê que as folhas elas não se sobrepõem quase, olha. Elas vão se distribuindo de tal maneira a que praticamente todas recebam a luz direta. Está vendo? Uhum. Né? Essa daqui não está fazendo... um coletor de água, né? De água e de luz também. De luz, Porque como ela está... Todas as folhas estão expostas assim, então elas vão recebendo luz de uma maneira homogênea pela superfície toda. Além de, ela vai juntando matéria orgânica lá dentro, tem larvas de insetos, tem rãs que vivem lá dentro, que elas urinam, então tem nitrogênio, é um ecossistema dentro de uma planta só. E é uma coisa, essa planta, com essa característica de um tanque tão assim, aberto e tudo mais, é muito típico de Mata Atlântica. Não é exclusivo, mas é muito típico. Uhum. A vida na Mata Atlântica é tão intensa que olha essa folha aqui, a quantidade de líquens que tem. Não tem uma superfície que não seja recoberta por uma outra forma de vida. Uhum. Isso graças a quê? A umidade, calor e luz, tudo que as plantas precisam. Para mim, assim, se eu for pensar em exuberância de formas de vida, para mim a Mata Atlântica é o grande exemplar desse trinômio, né, de luz, água e calor. E eles vivem em perfeita harmonia, né? Quer dizer, o interessante é o equilíbrio que existe entre tudo, né? Quer dizer, tudo se equilibra muito bem, se harmoniza muito bem, né? E quando você olha os lugares mais escuros e mais improváveis de se encontrar planta, você vê plantas como essa aqui, ó. Isso daqui estava num lugar super escuro pelo tipo da folhagem. Isso aqui é uma folhagem típica da família das quaresmeiras. Mas olha que isso aqui é um lugar bem escuro na mata. E olha que maravilha. Então, além da harmonia, a beleza da forma, isso aqui só já é uma inspiração para você fazer um trabalho, sabe? Às vezes tem gente que usa a folha para fazer uma textura no cimentado. Olha que coisa mais linda que é isso aqui.
É verdade. Algumas dessas plantas, dessa mesma, não é desse gênero, mas é da mesma família, algumas dessas aqui vêm com umas pintinhas brancas, assim, ó, acompanhando a nervura, sabe? É muito lindo. Então, eu acho que é apaixonante, né? Bom, eu adoro andar no meu É ambiente, uma porque... arquitetura, né? É uma arquitetura perfeita, né? Olha essa begônia, olha. Esses furos que tem são causados por folhas que caem de cima das árvores, né? Mas olha que beleza que é essa begônia. Quer ver? Tem uma outra begônia também aqui, olha. Olha só isso. Nossa. Dependendo da, né, às vezes a folha tem todo um desenho para um lado, depois tem o outro lado, né? Uma forma que chamam riniforme, porque é mais recortada, mais que lembra a forma de um rim, porque a inserção do pecíolo não é no centro da folha, mas é deslocado para um lado, por isso que chamam de riniforme. Que beleza. Incrível, né? E elas paralelas parecem mesmo um rim, né? A posição dos rins, uma voltada Olha ao raio da outra, né? E você está vendo uma coisa que é comum também, essa coisa da folha ser bem a cutifólia, que chamam, né? Essa pontinha aqui em forma de agulha, é para facilitar o escoamento da água e é uma pingadeira aqui, né? Porque às vezes, no lugar que tem muita umidade, se a folha retém a umidade, ela acaba apodrecendo. Apodrecendo. Ela tem que deixar a água passar. E olha, todas as formas de vida, né? Esses fungos que se alimentam de matéria em decomposição, ao mesmo tempo que você vê isso aqui é um tipo de musgo que está nascendo junto. Dá para ver pela escuridão do ambiente, né? Que isso aqui está um lugar lá embaixo, mas aí é uma forma branca exatamente para absorver toda a forma de luz. É muito encantador, né? Ver um outro tipo de samambaia que tem aqui junto, né? Esse caulezinho delicado, ó, dessa samambaia, e ó, a umidade presente sempre. E olha isso aqui. Quando você vê um tronco recoberto por trepadeiras desse jeito, isso daqui serviu de inspiração certamente para o Burle Marx no início do trabalho dele, quando ele fazia aqueles totens com filodendros crescendo. Tem projetos de 1950, 1960, prédios da Xerox, por exemplo, que foram feitas estruturas metálicas, plantando lá embaixo no chão filodendros, e aí ele vai escalonando como isso que a gente vê. Aí, se eu chamar a atenção para você, olha, para isso, essa daqui, vocês conseguem ver onde eu estou apontando? Sim, sim. Isso aqui é ripsalis. São ripsalis que aparecem em vários lugares. Ó, aqui, essa aqui é uma monstera brasileira. Aqui é um outro tipo de filodendro, né? A gente vê aqui uma flor de uma begônia, as bromélias ali, e palmito. Isso daqui só, se você pensar, por exemplo, que tem um prédio, um conjunto de um prédio onde tem um miolo central iluminado, e você faz uma torre assim para as plantas irem subindo, isso daí é sensacional, isso aqui é respirar na natureza. Às vezes a gente vê essa questão de jardim vertical, que está aparecendo hoje como uma grande novidade, mas não é novidade, isso daí já era usado há mais de 50 anos pelo Burle Marx. É que tem uma questão de mídia, né? Mas a maneira como era feita antigamente era diferente, porque ao invés de criar um sistema de irrigação automatizado e uma coisa meio artificial, nesse caso aqui você faz a irrigação lá por baixo e a planta vai por conta própria, subindo, porque isso é o dela. Essa é a natureza dela. É a natureza dela. É diferente de num jardim vertical, onde você coloca numa parede plantas que nascem no solo. Aí você está criando uma situação totalmente artificial para ela, onde você tira a terra da raiz da planta
coloca numa superfície e vai estar o tempo inteiro hidratando com nutrientes. Então, você está criando uma situação totalmente artificial, que eu costumo chamar plantas de UTI, porque elas estão lá recebendo soro. Né? Você para de nutrir, ela vai morrer. Essas daqui não. A única coisa que ela quer é água. Você vai dar água no pé, ou às vezes regar, e acabou. O resto faz parte do sistema dela, que é natural isso, é espontâneo. E aí você vê, o que eu acho muito legal é a gente olhar esse contexto dessa paisagem que está se olhando, que é aqui as bromélias que conversam com essas outras, está vendo aqui tem umas aráceas também subindo nessa mesma árvore, o palmito lá, enfim. Eu acho que tem... Então, isso é que eu falo que é o olhar a paisagem, né? E ver uma coisa, se você não tivesse esse fundo verde aqui por trás, essas plantas iam ficar quase que perdidas. Existe um cenário atrás que dá um anteparo para você poder perceber essas plantas com destaque, principalmente porque o que está atrás tem folhas pequenas, e essas que estão na frente, folha grande. A textura da palmeira também, ela se sobressai em relação ao fundo por causa do desenho da folha, do formato. São coisas importantes da gente aprender a ler na hora que chega no ambiente e fala, nossa, que lugar lindo! Quer dizer, o ambiente te tocou. Agora você fica quieta lá, olhando para saber o que é que te fez achar que esse espaço é lindo. O que te tocou? Onde que te tocou? Como é que você expressa essa sensação recebida no teu coração sem mente, sabe? Eu acho que esse é o grande aprendizado da gente poder ler uma paisagem adequadamente. Qualquer paisagem, a gente vai ver coisas diferentes aqui, olha. Isso aqui, por exemplo, você vê, a gente aqui não tem aquele fundo que eu falei das folhas por trás, tem um céu. Por acaso aqui ele está acinzentado, mas a gente está vendo essas bromélias todas lá para o fundo. Como é que a gente lê isso aqui? O que a gente observa nessa paisagem que está olhando? Então, vamos lá. O que vocês observam aqui? Assim, de sentir, do que pode ler, a gente conversa um pouco sobre o assunto. Sem receio de nada, né? Eu percebo vida por todo lado. Então, não tem um tronco que não tem uma, né, uma árvore que não tenha uma vida sobre ela. Então, seja a bromélia, os líquens, as epífitas, não sei. Uma variedade de espécies, né, que elas, no conjunto, elas se complementam, né? Então, e faz com que a paisagem seja essa paisagem natural. Aliás, Oscar, eu vou até fazer um devaneio em relação aos jardins verticais que você falou, que talvez fosse uma fonte de inspiração para quem faz esse tipo de projeto, se inspirar na natureza, de modo que as plantas elas sejam mais parecidas com o natural, né? Com a mata, e ser uma coisa mais selvagem. Então, quando você fala do jardim vertical, eu concordo com você nessa questão das coisas serem muito programadas. Talvez, se elas fossem mais naturais, mais soltas, o jardim vertical ele fosse mais atraente para paisagistas, para as pessoas assim olhando de uma forma natural. Eu não sei se é devaneio, mas quando eu vejo uma imagem como essa, eu acho que a gente se remete para dentro da natureza mesmo, como se a gente estivesse lá, né? Não, e outra coisa, né? Talvez ver beleza aonde parece, numa primeiro olhar, uma coisa desorganizada. No primeiro olhar, essa é a impressão. Mas quando você percebe que tudo ali funciona bem, que tudo tem um porquê, né? E que isso faz parte de uma coisa, de um equilíbrio, de uma harmonia, você começa a dar valor ao que você vê, a essa imagem.
né? E quando um jardim vertical, como a Paula disse, quando ele é muito organizadinho, muito formatado, ele distancia muito daquilo que a natureza nos propõe, né? Então, muitas vezes as pessoas erram por isso, porque elas querem dominar uma coisa que não deve ser dominada, né? E formatar um olhar e achar que o belo é só aquilo, e quando não é, né? Então, eu acho assim, na nossa profissão, existe uma questão muito sutil, sabe, que é como lidar com a planta. A gente não pode esquecer de maneira alguma que a planta é um ser vivo, em primeiro lugar, né? Aquilo de que onde você coloca a planta, você é responsável por isso, em primeiro lugar, né? Ela não pediu para nascer lá, se ela está lá é porque você pôs. Então, a responsabilidade nossa, essa é uma questão. A outra é assim, em sendo um ser vivo, qual é a característica dela? Como é que você você dá condições para que ela se expresse na sua exuberância? Como é que você pode dar condições para que ela tenha um crescimento positivo? É uma coisa. Tem um outro lado também, que é nós nos expressamos artisticamente. Quer queira, quer não importa como você faz o jardim, por mais natural que a gente queira fazer, nós fazemos uma seleção, nós estamos escolhendo, eu quero essa planta e não aquela. Então, a gente está fazendo uma seleção, a gente vai organizar. Então, passa por uma mente que organiza, pensa, enfim, né? Essa questão. Agora, às vezes, ela pode ser como um painel, porque o jardim vertical, por exemplo, é um painel, né? Em geral, é um plano em 2D que você faz uns desenhos. Em geral, é isso que acontece com alguma volumetria de uma planta que se projeta um pouco para frente, ou é um pouco mais pesada, mas é um plano em 2D. Até que ponto isso daí transmite, de fato, um ambiente mais natural, ou até que ponto é uma coisa como se fosse uma tapeçaria? É uma escolha que você faz. Você faz essa escolha. Agora, tudo bem, você pode escolher, não, eu quero que seja uma tapeçaria, mas tem que pensar que o que você está colocando lá é vivo. Né? Não pode falar, não, se não der certo, eu troco. Tudo acontece de não dar certo, muitas vezes, mas a gente tem que procurar ser o mais. Ter uma relação amigável com esse ser com o qual a gente está lidando. É um ser vivo. Né? Então, tem uma relação aí. Agora, deixa só eu voltar um pouquinho para essa imagem que a gente está vendo, que a gente fala de harmonia e tudo mais. Uma coisa que chama atenção, e muito, praticamente tudo que a gente vê, com exceção dessas folhas no fundo, praticamente todas as plantas são plantas epífitas. Né? Nenhuma delas está presa no solo. E olha que coisa interessante, elas estão lá no topo da árvore. E a gente fala, pô, mas a umidade está lá embaixo, como é que elas estão parando aí em cima? Elas são tão... isso aqui é uma coisa que eu saquei não faz muito tempo. A gente sempre aprende que a copa das árvores, né, aquela união das copas que a gente chama de dossel, ele funciona como um guarda-chuva, um anteparo para a chuva não atingir o solo com muita intensidade, não provocar erosão e tal. Mas o guarda-chuva ele funciona dos dois jeitos, né? A água não bate forte aqui, mas também a água que tem aqui embaixo evapora, ela fica contida embaixo da copa, de alguma maneira. Então, lá perto da copa, tem um grau de umidade maior do que no centro, porque está retido. Por isso, as bromélias estão aqui em cima, elas estão perto do nutriente, porque as folhas caem em maior quantidade aqui em cima, certo? E ainda tem uma fonte de água ali em cima delas, na copa. Olha que coisa incrível, né? E olhando com mais atenção, depois que eu falo isso, a gente fala, puxa, é mesmo, olha quanta coisa mais. Essa outra aqui é um tipo de samambaia. A gente jamais ia pensar em colocar samambaia num galho de uma árvore lá no céu, mas ela tem todo um ambiente que está formado e uma planta
complementa a outra, essa harmonia que vocês falaram é porque uma primeiro surge a bromélia, depois ela mesma evapora, garante uma umidade maior, aí outras vêm aparecendo do lado, e aí vai se formando esse ambiente complexo e ao mesmo tempo, muito harmônico. Eu acho que eu ia comentar que eu acho que as pessoas ainda têm um olhar muito treinado para olhar a tapeçaria como uma coisa. E é bonito, esteticamente é uma coisa interessante, mas as pessoas ainda estão num processo de aprendizado de ver beleza no que, a princípio, como eu disse, parece uma coisa um pouco caótica, quando não é. Quando tem uma razão de ser. Então, isso é uma coisa interessante que eu acho que é uma tendência. As pessoas estão aprendendo, estão mudando o olhar, estão aprendendo a ver beleza onde não enxergavam antes. Não sei se você concorda comigo, Oscar e Paula. Eu lembro muito de quando eu comecei a fazer excursão, que eu entrava no mato, eu não conseguia distinguir uma planta da outra. Para mim era tudo igual, uma massa verde. Não conseguia distinguir. O olhar da gente vai se habituando a isso. Mas eu acho assim, como você está exemplificando esse nosso bate-papo, tudo, né? Esses exemplos que estão sendo dados, é isso que eu, por exemplo, o Verde Conecta, e você, Oscar, também, se preocupa em passar para as pessoas, porque quando você fala, você verbaliza essas situações de mata, situação de uma planta, como a formação de uma planta. Eu lembro quando você fala no filme da Veloz, né? E aí é aquela trama, né? Como é a formação. Então, quando você verbaliza isso, as pessoas acabam observando melhor. Então, cabe a gente, como paisagista, como biólogo, arquiteto paisagista, o que for, a gente sempre está falando, a gente sempre está mostrando, porque aí eu acredito que as pessoas vão observar melhor. Né? Então, quando eu vou para dentro de uma mata com os amigos, tudo, então eu sempre procuro passar aquilo que eu sei para que as pessoas passem a observar e valorizar aquilo. Você sabe, olha, essas fotos que eu estou mostrando para vocês, eu vejo com muita frequência, né? Mas cada vez que eu olho, eu percebo uma coisa diferente. Quer ver uma coisa? Vocês olhem, deixa o olhar mais centralizado aqui assim, e percebe que olhando aqui, ou mesmo passando mais ou menos ao redor disso, tem algumas cores perto de um avermelhado que chamam suavemente a atenção. Está vendo? Então, essas sutilezas, está vendo a parte, essa folha dessas bromélias, essa outra aqui, essas outras folhas para cá, ó. Essas pequenas sutilezas são ferramentas importantíssimas da gente como paisagista, porque a gente tem o nosso trabalho é lidar com uma parte que não é mentalizada, é a percepção. Depois a gente fica tentando dar nome para tudo, mas no primeiro momento é a impressão que chega. E quando você pega algumas coisas assim super delicadas, na hora a gente nem percebe que está adentrando no nosso corpo, mas está. Ele está entrando pelo teu olho, você está captando, aí você sente essa volumetria toda diferenciada, as cores. E você pode ver que essa foto está um tempão aqui. Agora a gente já está enxergando muito mais coisa do que via antes, né? Porque o olho vai se acostumando, vai olhando. Quer ver? Vamos olhar mais uma outra? Olha essa aqui, ó. Olha que diferença. Essa foto daqui é feita no mesmo parque, no Parque Intervales. Mas, diferente da outra, a outra é assim, a gente chega pelo plano e vai descendo por uma grota, assim, desce, e chega naquele lugar, um lugar escuro, cheio de umidade, com água, com plantas, enfim, aquilo lá que a gente viu. Depois de lá, a gente pega uma trilha e sobe mais ou menos uns 400, 500 metros e chega nesse lugar. Só pela claridade que tem aqui,
dá para perceber que a mata é mais baixa. A copa das árvores está num nível de uns 4 metros, mais ou menos. No outro caso, 10, 12, 15, por aí. As bromélias onde estão agora? Estão perto do chão. Muitas estão no chão, porque a condição mudou completamente. Olha quantas estão aqui no chão, não é? Aqui, na frente da gente, que a gente vê essa quantidade, e todas estão ultra saudáveis, com flor, né? Olha quanta flor que a gente vê aqui para tudo que é lado, mas estão perto do chão. Essa serapilheira, né? Essas folhas que estão aqui no chão também caem na copa das bromélias, você vê, tem até restos de folhas aqui. Ainda dá para se notar que tem muita umidade disponível por causa desses líquens e fungos que estão nascendo aqui. Fungos não esqueci o nome, eu já vou lembrar. Musgos, tá? Musgo nascendo para tudo que é lado, líquens aqui, então a umidade está disponível, a forma de vida está assim, abundante para tudo que é lado. Mas é um ambiente mais seco, a gente percebe que ele é mais seco que o outro. Ele é mais aberto, o vento passa aqui no meio dessas árvores aqui, que são galhos finos, não tem tantos filodendos trepando como naquele caso que a gente viu, né? Você vê quanta coisa que a gente pode ler quando está caminhando em calma e procurando observar o ambiente onde a gente está adentrando. E tudo isso, para a gente, é ferramenta de trabalho, além de... Eu não gosto muito de misturar leitura de paisagem e falar ferramenta de trabalho, porque parece que é um papo comercial, não comercial. É uma questão de você entender isso daí para você saber lidar com isso. Como é que você lida com uma questão dessa? Quando você chega num lugar e alguém pede para fazer um jardim, o que você vai perceber lá? Você tem que procurar sentir qual a característica, porque você vê, é um lugar pertinho um do outro, tem talvez 2.000 metros de um lugar ao outro, mas a característica é totalmente diferente. Se você chegar num lugar que está pelado de planta, mas você tem que lidar com isso, como é que você vai lidar? Aí, a frequência de visita à mata, dessas viagens a campo, tal, são esses que vão te nutrir da tua informação para você carregar no coração, sabe? É um outro departamento que arquiva todas essas informações que você tem. Você vê o vermelho aqui, ó como ele é forte no meio dessa paisagem toda verde, aí parece uma lança vermelha com as flores amarelas que vão aparecendo aqui. É demais isso, eu acho muito lindo. É muito lindo. Olha a delicadeza, essa planta daqui chama Norantia. Ela tem uma característica muito especial. Aqui a flor já foi fecundada, então ela já está no outro estágio, já está formando fruto, né? O que a gente vê aqui é o ovário, mas ela tem um negócio, tem um close aqui, ó. Esse aqui é o ovário dela, né? Sobraram as sépalas, as pétalas já caíram, mas olha que interessante, embaixo de cada flor tem esse negocinho aqui que chama de nectário. A planta é tão esperta, tão assim, ela evolui de uma maneira tal que ela faz com que o beija-flor venha sugar o néctar aqui com seu bico, mas a cabeça dele está tocando exatamente a parte reprodutiva da planta. Ele pega o pólen na cabeça assim e sai voando. Aí, quando ele chega numa outra que vai fazer a mesma coisa, ele poliniza a outra planta. Olha que espetacular. Uma maravilha. Essa planta aqui, ó, é raramente utilizada em paisagismo. Você vê, isso aqui ainda é lá no Parque Intervalos, essa aqui é uma trilha que eles chamam a trilha da anta. E você encontra lá, eu já vi isso aqui no Espírito Santo, na Bahia, sempre na parte mais alta, assim, da encosta da Mata Atlântica, e também tem no litoral. Isso aqui você encontra mais baixo também um pouco,
na encosta, né? Mas é muito lindo. Ó, essa daqui, quer ver? Ó, é a vista de lá de cima desse lugar da paisagem da trilha da Anta. E aí você vê o relevo, como é que ele é, pouco acidentado, nessa forma mamelular, né? Com quaresmeiras floridas aqui, aquela quaresmeira, como é que chama? Tibuquina. A mutabilis, ixi, cabeça de véia é complicado, a gente vai esquecendo tudo. É o Manacá? Eu vou esquecendo tudo que é Manacá da Serra, muito obrigado, Paula. Manacá. A cabeça vai ficando uma coisa. Não, mas não é só por isso. Os nomes mudam com muita frequência, né? Então eu acabo confundindo. Eu já falei que eu não quero mais aprender nome de planta porque muda, mas não faz mal. O que interessa, né? Tem uma época que é muito comum você ver esse Manacá da Serra florido com maravilhoso, o pau de tucano, que é amarelo, dá uma flor bonita amarela. Evoquísia. A gente ainda tem mais um tempinho para conversar. Eu queria falar um pouquinho desse lugar que eu acho... Essa seta está apontando errada, tá? Porque na hora que eu coloquei, eu vi esse azul, falei, isso daqui é mar. Mas não é, isso aqui é a representação da Mata Atlântica. É no Espírito Santo, mais ou menos nessa altura aqui mesmo. Tá? É no Espírito Santo, Pancas. Pancas faz parte do Vale do Rio Doce. Olha que lugar espetacular que é Pancas. Maravilha. Esses picos aqui é tudo granito, né? Tudo granito. Esse pico, para você ter ideia, ele tem 700 metros de altura. Olha a altura disso aqui. E a cidade se desenvolve aqui nessa base e eles podem cultivar até uma certa altura e daqui para frente é proibido. Então, essa paisagem espetacular, olha, Pancas vale a pena. Teve uma vez que eu fui só para ir até lá, saí de São Paulo, fui até lá só para visitar esse lugar e voltei. Olha que coisa sensacional. Aqui, graças ao esforço do Burle Marx, né, isso aqui foi tornado no Parque Nacional, chama Parque Nacional dos Pontões Capixaba. E aí eu vou pedir para vocês chamar a atenção de vocês para o seguinte, esse verdinho que tem aqui, em cima das pedras. Isso aqui é aquele pico de 700 metros de altura, aí, verdinho lá em cima. E aí, quando se olha, se encosta e começa a ver, olha, ela toda recoberta de um verde e tal, mas você vai fazendo um zoom nessa paisagem e vai aproximando um pouquinho, não um verde qualquer, é uma floresta que tem aqui. São árvores de grande porte. Tem mais de 10 metros de altura essas árvores. E olha, e essas árvores se desenvolvem exatamente na fresta que tem entre uma pedra e outra. É o acúmulo mínimo de matéria orgânica que tem aqui. Mas, no entanto, você tem uma floresta formada, né? E Pancas é inteirinho desse jeito. Olha esse canto aqui, uma outra paisagem que tem em Pancas. Aí você vê, por exemplo, que aqui tem uma determinada conformação, a copa. Para o outro lado aqui, já dá para ver que é uma coisa um pouco diferente. Vamos ver o que tem lá. São palmeiras. Essas palmeiras estão nascendo exatamente em cima da pedra. Um exemplo de resiliência, né, Oscar? Não, mas é uma coisa assim de especialização absoluta, porque não tem substrato aqui. Ela está em cima da pedra na encosta. É diferente das árvores que a gente viu, que viviam na fresta. Essa aqui não, é em cima da encosta, direto. E aí tem mais coisas aqui. A gente vê esse pequenininho que nasce aqui, é um tipo de cacto, e tem os filodendros também que aparecem. E olha só a palmeira. Essa aqui chama-se Ciagrus rusquiana. Tem alguns viveiros que até já estão multiplicando essa planta. Tem 8 metros de altura essa planta.
E olha, quando você fala em resiliência, olha só, essa que tombou, que a raiz dela está exposta aqui ao tempo, mas o galho veio, deitou, e aí ela virou e continuou a viver. Se É reposicionou impressionante. E um está indo, não exemplo, está nem né? aí. Um exemplo para nós, né? Oscar, eu Então, tenho uma curiosidade. Você disse que já foi e voltou para várias vezes para esses lugares, né? E assim, você consegue ver com o aquecimento global alguma mudança evidente na paisagem ou não, ainda é imperceptível? Nesses lugares que você foi, lógico. esses, por exemplo, o Pancas, ele ainda está ele tá bem preservado, eu acho, sabe? Mas tem lugares, tem lugares aqui em que você percebe que, na verdade, você está vendo aqui à direita da imagem, tem um reguinho de água passando, né? Uma água que essas plantas que estão aqui, elas se alimentam da nuvem, né? A água que se acumula durante a noite. E muitas vezes você vê que a umidade está se alterando nesse lugar, porque começa a se perceber muitas áreas de sim. Em qualquer lugar que você frequenta, você acaba vendo que as plantas estão tendo que se adaptar a uma nova condição. Isso daí é uma coisa que é notória, não tem como dizer que não acontece. Olha aqui. Esse aqui, eu acho legal esse slide aqui, porque mostra como é que é o processo de colonização em cima de uma pedra dessas. Como eu falei, né, da umidade que se deposita aqui em cima por causa das nuvens, essa umidade vai escorrendo pela superfície e vai dando condições para esse musgo vir se formando. Isso aqui, sim, eu já vi várias vezes que está se retraindo, Paula. Sabe? Em muitos lugares você vê que eles estão morrendo. Mas você vê a importância disso daqui, porque ele nasceu, aí veio um tipo de bromélia que está nascendo aqui, junto com um tipo de quaresmeira, que está aqui, uma Melastomatácea, que é filhote desse arbusto que está lá atrás. Ele vem avançando e permitindo que esses arbustos sigam ocupando uma superfície que é totalmente inóspita. E são eles que dão condições para que as raízes se desenvolvam e criam uma estrutura coesa nesse solo, que à medida que vai inclinando para frente, a raiz vai se alastrando pelo meio do musgo, porque ele retém a umidade, então ele vai ganhando terreno e vai avançando em lugares mais inclinados. Olha aqui, ó, totalmente vertical, ao lado dali, de onde a gente viu, mas olha a variedade que tem de plantas na mesma situação. E o terreno aqui até é mais desfavorável que o anterior, né? Mas olha a variedade que tem, que coisa incrível. Incrível. Realmente. Eu acho sensacional essa região de Pancas. Olha a paisagem que você tem. Ó. Parece um quadro, né? Pintado à mão. O pessoal voa muito de asa delta nessa região. Essa planta daqui é uma das que foi descoberta pelo Roberto, chama Merianthera. É uma planta, ela nasce em cima de pedra. Eu já fui várias vezes para Pancas, eu acho que umas 8 vezes. E eu não conseguia reencontrar. Eu tinha visto a primeira vez numa excursão que eu tinha ido para lá faz já uns 40 anos. E eu não tinha conseguido ver de novo. E aí, por um mero acaso, até naquele documentário que tem das excursões de Burle Marx, que foi feito em 2012, foi lá que eu reencontrei essa planta, porque quando eu estive aqui, naquela viagem lá com o Roberto, ele falou, olha que coisa diferente e tal, não sei o quê. E eu me lembro de ficar aqui e fotografar a pedra que estava de frente para isso daqui, uma dessas pedreiras grandes que aparece assim, ó, que ela tinha um desenho meio estranho.
E aí nunca mais eu olhei, nunca mais eu achei. E no dia que a gente estava fazendo essa excursão, inclusive foi o dia do meu aniversário, isso que eu achei mais legal, a gente estava passando lá, eu falei, para, é aqui, já era de noite, eram 7 horas da noite, escuro. Eu falei, eu vou subir nessa pedra, eu vou subir, é aí, é aí. Aí eu fui subindo na escuridão, sem lanterna nem nada, mas dava para ver, porque a lua estava iluminando de alguma maneira. Aí eu fui subindo e encontrei exatamente essa planta que a gente está vendo. Estava lá, eu falei, é ela, pulei. Fiquei super contente. Mas olha que achei meu presente de aniversário. foi o maior presente de aniversário que eu recebi. Foi bárbaro. Ela falou, ó, você merece, está o seu presente aqui, né? E essa planta é muito legal, porque, olha, o talo dela é totalmente liso, e ela tem, vocês estão vendo que tem a protuberância aqui no meio do galho, tem formigas que vivem ali dentro para proteger de outros insetos ou animais que venham comer as folhas. Então, elas vivem escondidas aqui dentro. Quando aparece algum animal, ela vai lá e ataca o animal, o inseto, né? Aqui tem uma foto mais de perto. Olha só o broto, que coisa linda o broto da flor. Isso aqui é um desenho de uma joia, né? Um rubi pendurado, gente, assim, maravilhoso. Olha que coisa linda. E aqui dá para você ver bem essa... Oi? Esse caule, ele armazena bastante água. Não tem água, não. É incrível. Eu pensei que tivesse água, mas não tem ali. Quer dizer, pode ser que tenha em outras partes, mas esse aqui mais alto, quando você bate com o dedo assim, dá um peteleco nele, ele é meio oco. É engraçado, porque esses buraquinhos aqui é por onde saem formigas, ó. Ai, que interessante. Porque, assim, olhando à primeira vista, realmente, né, Paula? Parece uma suculenta, parece uma... Parece, Não parece uma jade, né? Aquelas plantas que acumulam água no caule, nas Exatamente. Folhas. A folha dela é bem fina. Esse tipo de aloe, essas coisas. Exatamente, aloe. E olha só, a folha dela... Ela lembra... Muitas dessas folhas que estão em lugares altos e secos, eles têm uma pilosidade na folha, que são tricomas, que chama, né? Para evitar a evapotranspiração. Mesmo aqui nessas sépalas, ó, você pode ver que tudo é coberto de pelo, para evitar essa transpiração. Oscar, a estrutura dela lembra um pouco a crassula. Por isso que ela a estrutura de caule dela, né? Isso, lembra mesmo. Muito bonito, realmente. Então, eu acho que dá para a gente ver um pouquinho de campos de altitude ainda, ou a gente deixa isso como um chamariz para um próximo encontro? O que você acha, Paula? Eu acho que é bom, né? Podemos falar eu acho que é próximo. Vou deixar esse gostinho de quero mais para a próxima. Deixar um gostinho de quero mais? Quero mais. A gente conversa... Então, numa outra vez, a gente conversa um pouco sobre cerrado e campos de altitude. Falar mais sobre campo de altitude, que eu acho que tem uma peculiaridade. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, ó. Essa região é de Mata Atlântica, tá? Então, o que a gente está vendo aqui são plantas rupestres de Mata Atlântica e que crescem sobre granito. Parece que não faz diferença, mas faz total diferença. Quando você olhar um campo rupestre de plantas que nascem sobre arenito, as espécies são outras. Você não vai ver isso aqui. É outra coisa completamente diferente. Tá? Então, é legal parar por aqui mesmo. Aliás, até é legal parar por aqui, porque a gente está falando de Mata Atlântica, de duas situações de Mata Atlântica. Uma é lá do Parque Intervalos, e a outra é aqui de uma vegetação rupestre de Mata Atlântica sobre granito. Maravilha! Então, a gente já sabe que no próximo encontro vamos ter mais coisas interessantes para falar, né? Cerrado, sobre a Mata de altitude. Sim.
Isso, Cara, isso. deixa eu te falar, esse comparativo que você fez com essa flor, como se fosse uma joia, né? Eu tenho que te parabenizar, é a coisa mais linda que eu já ouvi. E é verdade, né? Pois é, e não é mesmo? Quando eu falo. Por Não, isso que eu digo que é uma inspiração para tudo. é Você olha, quando eu olhei isso aqui, eu fiquei impressionado com a beleza. muito lindo. Nossa, E, inclusive, quantas joias, né, passam desapercebidas, né, todos os dias, né, na nossa vida. Está aí a natureza oferecendo e a gente não consegue perceber, né, muitas vezes. Mas eu acho, por isso que a observação é muito importante. Você se dá o direito de contemplar as coisas sem pressa, porque Exatamente. ficar aqui, eu poderia simplesmente passar, fotografar e sair, mas o fato de eu ter ficado olhando, admirando, tocando a superfície da planta, sentindo a textura dela, se ela é fresquinha, não é, tudo isso daí é você estar compartilhando a vida da planta, entendendo como ela é. É. Eu acho muito importante a gente entender as plantas como seres, e eles são seres muito diversos da gente. Se você não tiver um entrosamento íntimo, você jamais vai criar um diálogo assim fluido. Sempre vai ser aquilo, eu mexo com a planta que está lá, olha, meu, planta essa coisa aí. E não é assim. A nossa relação com a vida, com o ambiente, com tudo, eu acho que tem que ser de muito respeito, e a gente só respeita, a gente ouve muito falar, a gente só respeita aquilo que conhece. Será que a gente conhece? Até que ponto a gente conhece? Até uma fotografia? Será que eu já abracei uma árvore alguma vez? Teve uma vez que eu vou só completar nessa nossa conversa, uma vez eu fui até Goiânia e encontrei um rapaz, eu ia fazer um projeto por lá e um rapaz me levou e pediu para me levar para Pirenópolis e conhecer a vegetação ao redor de Goiânia. E aí no começo achei muito engraçado, porque a gente parou num lugar assim e falou, pera um pouquinho, tinha uma árvore bonita lá, ele falou, pera um pouquinho, ele foi até a árvore, deu um abraço na árvore, encostou a cabeça assim, beijou, encostou do outro lado, ficou abraçado um tempão. Ele falou, cara, abraça a árvore. Eu fiquei envergonhado, né? Mas aí eu cheguei lá, na hora que encostei nela, eu falei, credo, olha o que vem daqui de dentro, sabe? Eu senti uma coisa tão forte, que realmente é impressionante. A gente não, eu nunca tinha sentido isso antes. Agora eu perdi a vergonha, encosto na árvore, fico assim, seguro um caule desse, fico segurando e sentindo. É muito legal, é muito legal. É. É isso. Olha, Oscar, eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no canal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui vendo coisas tão belas e aprendendo tanto. Você nos ensina demais. Então, realmente é um privilégio poder ter esse momento, né, dessa troca tão importante, tanto de conhecimento quanto de imagens, de beleza. É muito rico. Então, muito obrigada pela presença. A gente já tem assunto para o próximo encontro. E estamos aí, muita coisa para ser falada e para ser aprendida. Legal. Muito eu tenho obrigada. que te agradecer também, né, como a Ana Paula falou, mas assim, eu levo comigo uma coisa que você falou há muito tempo atrás, a gente nem se conhecia assim muito, né, mas que eu ouvi você falar e eu trago isso hoje quando estou executando um jardim, que é justamente o que você já falou repetidamente hoje, né, essa coisa de estou colocando uma planta num lugar e a gente adequar a planta da onde ela veio, a gente adaptar o mais próximo possível da onde ela veio. Então, eu, quando estou fazendo jardim, eu sempre penso em você, né? Nesse sentido assim, de que o que eu estou fazendo para essa planta ficar tão bem, para ela se sentir bem quanto ela era antes. Então, eu quero te agradecer esse ensinamento que eu levo comigo há muito tempo de ouvir você falar. Obrigada. Eu fico super feliz, porque eu estou repassando a vocês ensinamentos que eu fui recebendo, né?
E é muito bom a gente sentir que eu acho que no momento em que essa conversa acontece e bate, a gente passa a ser uma pessoa só, sabe? Uma coisa de juntar coração, porque à medida que a gente vai conversando em sintonia, a gente vai formando uma malha muito mais coesa, sabe? Uhum. E assim que a gente tem que aprender a lidar com o mundo em que a gente vive. A gente é hóspede aqui, né? A gente não pode ser um extraterrestre, a gente tem que viver muito bem e admirar tudo que nos foi oferecido né, com uma eu tenho muita Generosidade, né, gratidão. Oscar? Com uma generosidade. Exatamente. Proporcional Eu bem, sou muito né? grato por ser vivo, sabe? Por ter nascido nesse planeta, no momento em que eu vivi, onde eu estou nascendo, onde eu estou vivendo. A gente tem que agradecer muito, porque é um privilégio muito grande. A gente está com a idade que está, ter visto tanta coisa e poder aprender a olhar com respeito a tudo que tem ao nosso redor, né? E Então, eu também é agradeço muito importante. a vocês, porque... Não, é Diga. importante saber que a gente faz parte disso, né? Que a gente também é parte disso, né? A gente é. E eu acho assim, esse amor à natureza está em todos nós, está dentro da gente. Basta, às vezes, uma palavra, o despertar para isso, entendeu? Esse é latente. Basta, às vezes, um encontro como esse facilita muito. E a gente tem que abandonar a visão antropocentrista do mundo. É. O homem não é o centro do mundo, sabe? O homem é uma poeirinha a mais que está aqui. Só, nada além disso. É. Então, por isso eu acho que a gente está caminhando legal junto, né? Então, é isso que eu queria dizer. Eu fico muito feliz, agradeço enormemente o convite que vocês fizeram, porque me ajuda também a juntar pensamentos, observações que às vezes eu não tinha feito, eu noto em alguma fotografia que eu já vi inúmeras vezes, e de repente eu presto atenção nesse momento. Então, me ajuda a observar coisas que eu não tinha observado em detalhe. Então, para mim, é muito bom tudo isso. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade dessa nossa conversa, que espero que a gente tenha muitas e muitas outras mais. Se Deus quiser, tomara. A gente te agradece. Muito obrigada, viu, Oscar? Até a próxima, então. Tchau, Oscar. Até a próxima. E a gente agradece a todos que estão compartilhando as coisas, né? Assistindo junto com a gente tudo isso, né? Essa Com nossa certeza. Conversa, estão participando da nossa conversa. Vamos fazer uma corrente aí, né? Essa corrente que é importante, né? É isso aí. De energia. Muito obrigada. Corrente verde. Obrigado. Tchau, até mais, gente. então. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.